Pode ser que essa pessoa nunca te peça desculpas, porque pode ser que ela nunca evolua o nível de consciência dela a um ponto que ela pensa, caramba, eu errei com essa pessoa. Oi, eu sou a May, sou instrutora de yoga e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre erro. Acredito que a gente não para muito para pensar o fato de que a gente enxerga o erro de uma maneira muito negativa e a gente não tem noção da dimensão como esse olhar acaba trazendo um peso nas nossas costas que muitas vezes é desnecessário. E tudo bem, porque ela entendeu com aquele erro que ela não podia fazer e trouxe a consciência para ela de que daqui para frente ela vai começar a agir de forma diferente. Agora, trazendo isso para nossa juventude, nossa vida adulta, a gente percebe como a gente é muito rígido. A gente comete um erro e a nossa punição muitas vezes é por tempo indeterminado. A gente fica remoendo aquele erro, a gente fica pensando em mil e uma maneiras de poder ter feito diferente, falado de forma diferente. Isso toma conta dos nossos pensamentos e das nossas emoções de uma forma muito cruel. Porque a gente não tem aquele olhar de acolhimento, de entender que foi um erro e tá tudo bem, o que importa é o que a gente vai fazer daqui pra frente. Não, a gente olha com um olhar de julgamento, com um olhar de culpa. E acredito que isso vem do fato de que a gente tem instaurado na gente uma crença limitante de que errar é algo horrível. E essa crença chega até a gente, é construída na gente por meio do nosso ambiente social, ambiente familiar, pela sociedade em si, porque creio que é meio que geral essa visão do erro. O ponto que eu quero trazer para vocês, eu quero que vocês pensem sobre, é que o erro faz parte do nosso processo de crescimento. O erro faz a gente perceber uma situação e olhar para ela com a atenção de que, olha, isso aqui não tá certo, eu devia ter feito de uma maneira diferente. E mudar esse olhar faz com que o erro cumpra o seu papel, quer mostrar um ponto ali que você precisa ter mais atenção. Então, essa mudança de perspectiva faz a gente ter o erro como aprendizado. E a partir do momento que a gente olha o erro dessa forma, ele cumpre o seu papel de erro, que é nos mostrar, trazer a nossa atenção por um ponto que a gente precisa melhorar. Tem uma frase que eu gosto bastante, que se eu não me engano eu vi em algum vídeo, aula da Amanda Schultz, que é o fato de que o erro é o nosso mestre. E por meio disso, ele cumpre o seu papel de erro. Como eu havia falado, ele te mostra o ponto que você deveria focar para melhorar. Então você evolui, você se autoconhece, porque a partir do momento que você olha para o erro com um olhar de aprendizado, ele te ensina a não agir daquela forma, a tomar atitudes diferentes. Você se desenvolve vendo o erro dessa forma. E eu acho que ter essa frase em mente tira o peso da crença de que errar é algo horrível, porque a gente não pode errar, tem que acertar em tudo, porque é algo que não faz sentido. Imagina que você não percebe que errou. Vou dar um exemplo, academia, por exemplo. Você tá ali fazendo um exercício de uma determinada forma, porém, ao longo do tempo, você percebe que estava executando o exercício de forma errada. Você para, olha para aquele exercício, vê como você estava executando ele, observa o que você estava errando e a partir disso você melhora a sua execução. Essa atitude faz você evoluir, faz você melhorar no seu treino, ter um resultado melhor. Isso só foi possível graças ao fato que você percebeu que você errou. Você teve o teu erro como mestre, em vez de olhar para ele com um olhar de vitimização, de culpa, você olhou com um olhar de aprendizado. E através disso você evoluiu. Então é essa visão que a gente tem que ter sobre o erro. Outra frase que eu gosto muito, se eu não me engano também é da Amanda, é que você fez o que pôde com a consciência que você tinha. E pensar dessa forma ajuda a gente a lidar com o ponto do erro que é a culpa. Tá bom, May, mas o que ela significa? Basicamente, você quando cometeu uma determinada atitude que você não gostou, você tinha um grau de consciência. Aquilo pra você foi a melhor decisão a ser tomada diante das suas crenças, a sua visão de mundo, o que você queria naquele momento. Porém, o tempo passou, você adquiriu novos conhecimentos, novas visões de mundo, às vezes um longo período de tempo, às vezes um curto período de tempo, não importa. O tempo passa e você fala, caramba, eu errei, e agora? Você começa a olhar para a situação e falar, ai, mas eu devia ter agido de uma forma diferente, eu não devia ter falado isso, se eu tivesse tomado essa atitude de uma forma diferente, minha vida hoje estaria diferente, eu estaria em outro rumo. Relaxa. Você agora é uma pessoa diferente com maior nível de consciência. Então não faz sentido você querer aplicar as suas opiniões e a sua visão de mundo para uma versão sua que não tinha o mesmo nível de consciência para você. Para aquela sua versão, era a tua verdade. Então você concorda comigo que olhar para sua versão do passado e querer que ela tome uma atitude mediante as suas opiniões agora do presente é um pouco injusto? Porque era uma pessoa totalmente diferente, com um nível de consciência diferente.
Isso se aplica também a um ponto muito importante, que é o fato de que o que fazer quando outras pessoas erram comigo? Como é que eu vou olhar de uma forma diferente se foi ela que fez isso comigo, ela não devia ter feito isso? E basicamente o mesmo princípio desse assunto que eu estava falando sobre nível de consciência. Se uma pessoa errou contigo, naquele momento, no nível de consciência dela, ela achou que foi a melhor decisão a tomar, que ela falou as coisas certas, e daí você toma mediante aquilo uma posição rígida de alguém que sofreu e fica esperando aquela pessoa pedir desculpa, assumir que estava errada. Mas agora pensa comigo, você evolui, entende que aquilo foi um erro, você não queria que a situação corresse daquele jeito, não queria que aquela pessoa agisse daquela forma contigo, e você quer resolver essa situação, porque você quer evoluir, você não quer ficar com aquele peso de essa situação foi horrível e a pessoa não me pediu desculpa. Mas você tem que entender que pode ser que essa pessoa nunca te peça desculpas, porque pode ser que ela nunca evolua o nível de consciência dela a um ponto que ela pensa, caramba, eu errei com essa pessoa, não devia ter agido dessa forma. Lá eu achava que eu tava certa, mas eu não tava certa. Pode ser que essa pessoa nunca evolua pra chegar num ponto de falar, caramba, eu errei. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer? Porque você tem duas opções. A primeira e a mais cômoda é a de vitimização. Você fica ali naquele cantinho de vitimização que, ai, a pessoa errou comigo, ela tem que me pedir desculpa, eu nem sequer olho na cara dessa pessoa, eu não gosto dela, eu não quero mais falar com essa pessoa, eu tenho raiva, eu guardo rancor daquela pessoa. E você fica nessa, se vitimizando com essa situação pro resto da tua vida, nunca resolve, só ruminando da sua mente, vez ou outra, essa situação, e o que você podia ter falado, o que podia não ter falado, o que essa pessoa devia ter falado pra você. Entende que essa é uma posição extremamente desgastante, de energia baixa, como ela suga você, suga seus pensamentos, suga suas emoções, e é algo que você não tem controle, porque cabe ao outro te pedir desculpa. E é algo que você não controla, porque você não pode decidir algo por uma pessoa que ainda não evoluiu ao ponto de ver essa situação como um erro. E a segunda opção é olhar para a situação como um aprendizado. Você tira dali apenas aquilo que te pertence. A opinião do outro, que o outro falou pra você, é problema do outro. Tira aquilo ali se questionando. O que eu aprendi com essa situação? Que habilidade que essa situação me trouxe? O que eu devo fazer mediante se essa situação acontecer de novo? Você vai tentar tirar dali questionamentos que agreguem a você. Aí tu fala, sim, mas tem situação que não dá pra tirar nenhum pingo de aprendizado. Então, que essa situação faça você pensar pelo menos o seguinte, nossa, eu nunca mais faço isso, eu nunca mais me coloco numa situação dessa. Tu entende que você, mudando essa perspectiva, você começa a desenvolver uma habilidade de, opa, tal coisa aconteceu, eu não vou ficar aqui paradinho me vitimizando, vou olhar pra situação, vou entender o que é meu daquela situação, vou tirar pra mim e vou me questionar e evoluir a partir daquele ponto. Isso não é um processo fácil, porque às vezes demora pra gente perceber que a gente errou, às vezes demora pra gente entender o que a gente vai aprender com aquele erro, mas não tem problema, porque a gente tem uma definição de tempo de uma forma muito acelerada, que tudo tem que se resolver no momento que aconteceu, e não, às vezes a gente precisa de tempo, precisa de meditação, de pensar sobre um determinado assunto, para que a gente consiga evoluir a partir dele. Então, a mensagem que eu trago para vocês através desse vídeo é que vocês devem ressignificar o sentido do erro nas suas vidas. Parem de se culpar, trazer lamentação para suas costas, porque não é necessário. Vocês merecem ter a consciência de que uma situação ruim, por mais ruim, porque tem coisa que é muito ruim mesmo, a gente não sabe o que fazer diante daquela situação. Mas você tem as duas opções que eu falei, você pode ficar ali parado, vitimizando, tentando entender, pedindo ajuda divina, seja lá qual a tua crença, em que você acredita. Entende que se você não mudar seu posicionamento diante da situação, diante do erro, como esse é o assunto do vídeo, você não vai evoluir sua consciência, você não vai sair desse lugar. Sim, você vai passar um tempo se vitimizando, vai passar um tempo de birra, igual uma criança, eu não aceito isso que me aconteceu. Tudo bem, viva seu processo de forma única, porque ele é seu. É isso, pessoal, basicamente, acho que eu consegui falar tudo que eu queria falar. Não sei se o vídeo ficou com uma melhor das qualidades, porque é a primeira vez que eu gravo e tá um calor do caramba, eu tô suando, tô tentando entender se tá ficando focado. Pode ser que eu não tô olhando diretamente pra câmera, porque é a primeira vez que eu gravo, mas acredito eu que eu consiga ter dado o meu melhor mediante o meu nível de consciência de agora.